Olá pessoal, tudo bem? Eu mais uma vez aqui no trânsito, indo para casa, saindo do trabalho e resolvi gravar um vídeo para vocês aqui de um tema que eu relutei um pouco, mas eu acho importante o meu testemunho e algumas interpretações e a realidade como realmente ela é, e não como é que as pessoas passam para as outras. Antes de mais nada, meu nome é Marcos Santos. A gente é o canal Bora Com A Gente Portugal. Aproveita, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho para as próximas notificações. E o tema do vídeo de hoje é: o português recebe bem o imigrante? Será que tem algum folclore nisso? Fica comigo até o final desse vídeo para a gente descobrir em detalhes e a minha experiência sobre isso. Bom, olha só, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu quero falar que eu tô dando aqui a minha opinião. Eu sei que tem diversos tipos de opiniões, experiências, situações. Eu não vou criticar nenhuma, não vou negar nenhuma, mas eu tô dando o meu depoimento, que pode ser diferente do seu, que está assistindo esse vídeo. Bom, eu vim para cá em Portugal, a gente já está aqui há 2 anos e meio e eu posso dizer garantidamente para vocês, o português recebe todos os imigrantes muito bem. Assim, vai existir o tipo de pessoa, o tipo de situação de alguém achar que não, mas isso existe em qualquer lugar do mundo. Existe no Brasil, existe na Índia, existe em qualquer outro país da Europa, mas o português, ele é muito acolhedor, ele te recebe muito bem, ele quer te ajudar. Eu, nesses 2 anos e meio que estou aqui, já fiz grandes amizades aqui, nunca tive um problema com um português. O que a gente precisa entender, e aí o brasileiro, como ele é muito alegre, feliz, simpático, caloroso especificamente, o português, ele é objetivo na realidade, e às vezes essa objetividade é confundida com grosseria, frieza. Não, eles são objetivos. E, assim, você pergunta alguma coisa, pronto, é isso. Não tem papo, não tem muita conversa. Óbvio que tem portugueses que querem falar, de novo, em qualquer lugar do mundo, mas isso não tem absolutamente nada a ver em a gente aqui classificar um povo por a partir de 1 ou 2. Vocês querem ver algumas situações que isso poderia acontecer, e a gente fala de xenofobia, fala, de novo, tem gente assim em qualquer lugar do mundo. Os portugueses são muito amáveis. Mas uma vez, eu mesmo passei por uma situação, e aí vou preservar nomes e identidades, em que um cliente queria que eu colocasse um profissional lá para trabalhar, mas falou, e ele sabendo que eu sou brasileiro, e ele falou: Marco, não bota brasileiro nessa história não, nessa posição, bota um português. Aí eu, ok, tudo bem, mas eu tinha um nível de intimidade razoável com esse cliente, e por curiosidade, até por eu ser brasileiro, e ele está fazendo esse pedido para um brasileiro, eu perguntei por quê. Ele me dá essa liberdade. E ele falou: não, Marco, não é por nada não, é porque essa posição ela vai tratar com pessoas de diretoria de determinados parceiros nossos. E aí vai ter que redigir carta, ata, enfim, e-mails. E por causa do português do Brasil, pode ter alguns termos que não seja o mesmo significado que o português de Portugal. Então eu prefiro, para não correr esse risco, de colocar um português aqui de Portugal, um português que fale o português de Portugal, e não um brasileiro que fale o português do Brasil. Mas é só por causa disso. E ele elogiou muito, inclusive, os profissionais brasileiros. Então, assim, se eu não tivesse a intimidade para perguntar o porquê, se ele não me desse essa abertura, o que ia ficar na minha cabeça? Nossa, xenofobia. Essa pessoa não quer dar oportunidade para brasileiro, acha que brasileiro é um profissional ruim, que só quer português.
não tem absolutamente nada a ver com isso. E eu digo e dou meu testemunho. Isso é verdade. Eu mesmo, quando cheguei aqui, fui mandar um e-mail. É claro que tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não, portugueses, mas eu fui escrever um e-mail e falar, segue para a sua ciência. E a pessoa falou, mas o que é segue para a sua ciência? Porque ciência pode ser matéria de escola, né? Fala, segue para seu conhecimento. E eu recebi muito bem, e isso é um aprendizado todo dia. A gente tem que estar aberto a isso. A gente está no país deles. Então, a gente não vai perder o nosso costume, não vai perder o nosso jeito, mas a gente vai se adequar. Então, a gente tem que prestar atenção e dividir e saber separar as coisas. Não critiquem antes de procurar saber a real causa, o real motivo, porque isso não é uma verdade. O português não pratica, de uma forma geral, xenofobia. E não é com brasileiro. Se vocês vierem para cá, morar aqui, vocês vão perceber a quantidade de africanos, brasileiros, indianos, paquistaneses. E o português recebe todo mundo igual. Todo mundo. Para eles, toda a gente igual. E é isso mesmo. É toda a gente. Porque todo mundo é gente. Então, não rotulem isso. Como eu falei, o europeu, de uma forma geral, ele, em comparação com o Brasil, ele é mais frio. Eu não estou falando de temperatura, eu estou falando de personalidade, de como ser. Ele é mais frio, ele é mais objetivo, mas isso é longe de ser mais grosso, mais arrogante. Não é, de forma nenhuma. Você precisa aprender a lidar. Os portugueses, de uma forma geral, são receptivos, eles querem, inclusive, né? E o próprio governo incentiva que venham-se mais brasileiros, venham-se mais imigrantes para cá, até para poder popular o país, seja o centro, o interior, o norte, o sul. Então, desvinculem essa história de que português, ele pratica xenofobia, é grosseiro, tem resistência contra brasileiro, indiano, africano. Não! Dificilmente você vai andar à rua e você não vai ver brasileiros, você não vai ver africanos, você não vai ver indianos, seja qualquer tipo de raça for, de qualquer tipo de nacionalidade. E eu vou te dizer, nossa, obrigado Portugal, obrigado meus amigos portugueses, vocês sempre foram extremamente solícitos e me ajudaram a tudo que eu tenho hoje nesse país. É um depoimento emocionante para mim, porque em tão pouco tempo eu consegui viver coisas que eu não vivi no Brasil, né? De algumas pessoas aqui, e sempre muito positivas. Eu não tenho nada para falar contra Portugal, muito pelo contrário, ainda mais contra os portugueses. Claro, a gente paga imposto demais, a vida está difícil, não vamos misturar os assuntos aqui do vídeo. O assunto do vídeo é se os portugueses tratam os imigrantes bem. Tratam. Esse é o meu depoimento. Você pode ter outro, eu vou respeitar. Eu sei de situações que já aconteceram, amigos meus já tiveram problema aqui e chegaram aí para a delegacia, abrir ocorrência contra um português que nitidamente estava a praticar xenofobia. Esse sim estava, de novo vou preservar nomes, mas estava. Mas para vocês perceberem, nesta situação que eu estou falando específica, quem foi testemunho de que, quando foi para a delegacia, quem foi testemunho contra o português de que ele estava a praticar xenofobia foi um outro português. E ele foi lá e prestou o depoimento e realmente confirmou o que o meu amigo, que era brasileiro, disse, de que estava sendo praticada a discriminação, a xenofobia. Então, não generalizem, curtam esse país, não fiquem com esse medo para vir para cá, porque só precisam aprender a conviver, porque realmente eles são mais objetivos, são mais diretos, e se você não tiver acostumado com isso, como brasileiro, né, tudo é a brincadeira, tudo é a alegria, tudo é diversão, tudo acaba em samba, futebol. Os portugueses adoram futebol, os portugueses adoram o nosso samba, porque você vai escutar bastante aqui também, mas tirem isso da cabeça, porque isso é um mito.
tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Vou continuar no meu trânsito indo para casa e até o próximo vídeo.